Palestra, eu vou direto ao ponto para depois explicar. Sócrates, Jesus e Kardec, sequência lógica do Espiritismo. Esse tema, quem me deu foi o Luiz. Então, assim, eu tive que estudar sobre ele, que não deixa de ser uma sequência que a gente estava presente ano passado na palestra que eu falei um pouquinho sobre Sócrates e o Espiritismo. Então, assim, agora realmente essa palestra também é uma sequência foi dito ano passado, mas eu vou recuperar muito disso. Primeiro para a gente se lembrar e depois para a gente estar muito presente. Pode passar. Então, aí, primeiramente, eu coloco aqui os personagens para a gente começar a nossa conversa de hoje. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Esse título que eu dei a esse primeiro slide, ele está contido na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é de Kardec esse título. E aí eu coloquei uma brevíssima biografia, né, só para a gente contextualizar aqui quem são os filósofos. Sócrates, filósofo e educador ateniense, teve muitos discípulos, dos quais Platão é o maior. E Platão foi filósofo, escritor ou mestre, como personagem de muitos diálogos que escreveu, e sua filosofia influenciou a igreja e Santo Agostinho. Então são filósofos do século IV a.C., que vão dar toda uma base para o cristianismo e também para o espiritismo, que, como veremos um pouquinho mais tarde, não deixa de ser o cristianismo. Nós não estamos fora do que disse o Cristo. Nos focaremos no Sócrates, que é o mestre. Platão já daria para ser outra conversa. E aí eu coloquei, Sócrates além do conhece-te a ti mesmo, ou sei que nada sei. São máximas de Sócrates, em algum momento da sua vida, ele proferiu, que acabaram se tornando chavões. E às vezes a gente não conhece o filósofo, mas conhece essas frases célebres. E aí vamos conhecer um pouquinho além disso, né? E aí eu coloquei, Sócrates viveu ou era um personagem? Viveu entre nós, foi um homem encarnado ou foi um personagem? Por que há esse problema? Porque Sócrates não escreveu nada. Como veremos, com Cristo, ele estava mais preocupado com a obra dele do que com a feitura de uma obra escrita. E tudo que sabemos sobre Sócrates, sobre sua doutrina, quem passou foi Platão e seus diálogos. E aí, em algum momento da história, os pesquisadores se debateram com isso e pensaram: Sócrates existiu ou foi um personagem que Platão inventou? E aí, hoje nós temos evidências históricas de que existiu, porque existem tratados de guerra. Sócrates teve que ir para uma guerra, como falarei em seguida, que ele não queria ir. Ele foi de mau grado, porque ele não era a favor disso. Esteve presente e voltou. E aí acharam um tratado que confere a presença de Sócrates. E além disso, a condenação dele, que veremos à frente, foi comentada pelos filósofos seus contemporâneos. Então, essa foi a prova material de que ele existiu. Para nós espíritas, não precisava nem tanto isso, mas que bom que tem. Porque nós temos a presença de Sócrates, né? Ele vem falar conosco no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec coloca lá para isso. E aí, ele participou dessa guerra muito malgrado, que eu disse, e após cumprir suas obrigações militares, dedicou-se inteiramente à missão de mestre, em uma infinita pobreza, segundo Platão. Então, ele se dedicou à missão de mestre após cumprir obrigatoriamente, né, a sua presença na guerra. Essa missão de mestre que Sócrates se incumbiu, ele dizia que era uma missão divina que ele recebeu. E ele sentiu um imperativo, né, uma necessidade de colocar em prática. E para isso, ele abdicou de riquezas materiais, de status social, toda qualquer coisa que, né, a gente acredita que um grande mestre, né, tão famoso quanto ele, teria, mas ele não teve nada disso. E Platão atesta, né? Ele preferia viver pelo próximo, como veremos, do que para si. Ele tinha, na verdade, um grande desprendimento, né? E aí ele diz: devido a esta tarefa, não tive a possibilidade de fazer nada digno de consideração, nem nos assuntos públicos, nem nos privados, de modo que vive em pobreza infinita por servir ao Deus. Então ali ele está sendo bastante humilde, porque hoje, com as nossas pesquisas, a gente sabe que aquele só sei que nada sei dele
também foi um pouco de ironia. Ele sabia que alguma coisa ele sabia, né? Mas ele era humilde. Então, assim, ele já tinha uma noção, que o Kardec vai falar que é a grande verdade, né? Que alguns homens já vêm com ela, que existe uma evolução. Então, se ele sabia grandes coisas aqui, maior do que aqueles homens, problema. Ele queria saber mais, porque ele sabia que não parava ali, não parava nessa vida. E aí ele se colocou para essa missão e não foi. E ele fala, ele vive em pobreza infinita por servir ao Deus. Essa parte é muito interessante porque isso vai dar um problema para o Sócrates mais tarde. Servir ao Deus. Bom, como sabemos, Atenas, né, que hoje faz parte da Grécia, era politeísta, né? Eles tinham os seus próprios deuses que faziam parte da cultura da sociedade. Zeus, Apolo, etc. E aí só que eles vêm dizer que é o Deus. Isso vai causar um problema, porque hoje não é tão diferente, mas a religião andava junto com o poder também naquela época. E aí ele está dizendo que existe um Deus só, e a religião, o governo diz que são vários. E aí eu já adianto que o Kardec vai mencionar que é um grande feito que Sócrates colocou aqui, que é um dos dogmas, né? Vamos falar dogma porque são verdades absolutas, que é a unicidade de Deus. Então Sócrates no século IV antes de Cristo já percebeu que só existe um Deus, a força maior é uma só, não é esse tanto que vocês colocam. E aí a missão de Sócrates. Desde então, de acordo com a vontade de Deus, não deixei de examinar os meus concidadãos e os estrangeiros que considero sábios, e se me parece que não são, vou em auxílio de Deus, revelando-lhes a sua ignorância. Então, para ele ajudar o próximo dessa maneira, levando conhecimento, era completar a obra de Deus. E o método socrático era bastante interessante, porque ele era um mestre que não parava numa praça e começava a falar sem parar. Ele fazia perguntas ao estudante que quisesse, obviamente, conversar com ele, e ele não dava muitas respostas. Ele apenas guiava o caminho da própria pessoa desenvolver o seu conhecimento sobre si e fosse uma pessoa, se tornasse uma pessoa melhor. E para Sócrates isso era trabalhar com Deus, com o auxílio de Deus, era fazer com que os outros evoluíssem. Porque é interessante que Sócrates, o conhecimento dele já está muito pareado com o que a gente sabe do Espiritismo. Sócrates não coloca o conhecimento que hoje a gente tem separado de qualquer valor moral, né? Tem um grande conhecimento e aí a moral está do outro lado. Sócrates ele está dando conhecimento e moral andando juntos. Então, o seu conhecimento tende a te levar a um aumento de moral, uma melhora moral. E era essa tarefa que ele se colocou. Convencido com efeito que devia cumprir a missão de escrutador de consciência, estimulando a todos para que realizassem seu próprio escrutínio, Sócrates dirigia-se nos ginásios, na ágora, nas ruas, nos banquetes, em qualquer parte, a cada um, sem fazer distinção de classe, profissão ou idade, a políticos e sofistas, a poetas e artistas, a soldados e artesãos, a jovens e anciãos, a estrangeiros e concidadãos. Pois bem, hoje talvez a gente não ache assim, tão interessante esse trecho, nossa, ele falava para todo mundo, mas era, porque na sociedade de Atenas, o conhecimento ele tinha que passar primeiro pelos sofistas. Os sofistas eram os grandes mestres, digamos assim, certificados da sociedade de Atenas. Mas eles não ensinavam de graça. Eles cobravam alta remuneração pelo que eles tinham a passar e eles também escolhiam os alunos. Eles ainda podiam escolher os alunos que eles queriam. Coincidentemente, ou não, eram só os alunos da elite. São os filhos dos poderosos, filhos dos políticos, dos donos de alguma coisa. Só esses. E aí só que a gente vai começar a incomodar, porque é um cara que não passou pelos processos deles, só que a gente não era sofista, e vai começar a ensinar. Ensinar em troca de quê? De nada. Sócrates só queria boa disposição de quem se pusesse a aprender com ele. E vai ensinar, ele não vai ensinar somente no local de estudo, na grande academia, ele vai ensinar nas ruas, na ágora, que era a praça de discussão, no ginásio, no banquete. Ou seja, para Sócrates não existe formalidade de local, né?
o aprender, o ensinar, ele se dá em qualquer lugar onde haja um com a intenção de ensinar e o outro que queira aprender. E só, lembrando que esse processo Sócrates já tinha vislumbrado que ele não é de mão única, né? Quem ensina está aprendendo e vice-versa. Só que, como eu disse, isso não vai sair barato, porque a missão divina de Sócrates vai incomodar a todos os outros, os poderosos, os grandes, né? E aí Sócrates é acusado de corromper a juventude, de negar os deuses pátrios, de introduzir novos seres demoníacos. Foi condenado à morte. Então Sócrates chegou. Ele era, para os poderosos, deixar bem claro, ele não era muita coisa, mas ele tinha sua gama de discípulos. Para seus discípulos, ele era assim alguma coisa. E aí ele chegou e condenou o paganismo, né? A crença de muitos deuses. Não é assim, apenas um Deus. Negou os deuses pátrios e introduziu novos seres demoníacos. É interessante porque esses seres demoníacos que ele foi acusado de introduzir, é porque ele dizia que cada um de nós é acompanhado por um daimon. Né? Esse daimon é uma espécie do que a gente pode chamar hoje de espírito protetor, que nos acompanha, que nos instrui, nos auxilia, que o cristianismo vai chamar de anjo da guarda. E esse daimon foi transformado pela igreja mais tarde em demônio, com toda a sua conotação negativa que nós conhecemos. Então, por tanta coisa assim, por ferir tantos códigos, por despertar as consciências, Sócrates foi condenado à morte. E aí ele vai dizer: meus queridos atenienses, muito vos quero e vos amo, porém obedecerei ao Deus antes que a vós, e enquanto eu tiver alento, não deixarei de filosofar e de admoestar-vos, e aconselhar-vos e a qualquer de vós a quem tem ocasião de falar. Isso Sócrates disse já preso. Ele foi preso até aguardar o dia de sua condenação. Os discípulos vieram conversar com ele, muito comovidos, e resolveram que iam arrumar uma fuga para Sócrates. Ele não merecia aquela injustiça e eles iam tirá-lo de lá. E aí Sócrates serenamente diz: vou obedecer à vontade de Deus antes de qualquer outra. Então, assim, não era brincadeira. Ele sabia que a missão dele de despertar consciências, de buscar a evolução do próximo, não era pouca coisa, e ele não se perturbou com aquela situação de agora ele vai morrer, né? Primeiro, porque se ele fugisse, ele estaria negando tudo que ele ensinou. Então não é grande coisa, não é tão importante assim o que ele está dizendo. E segundo, porque Sócrates, como veremos, já sabia que a alma é imortal, que existe outra vida, a pluralidade das existências que Kardec diz, Sócrates já havia pressentido. Então isso não o abalou. Então, ele sabia que a morte aqui é apenas uma passagem. E tentou ensinar isso aos discípulos na hora derradeira. E ele vai dizer para esses mesmos discípulos: para os bons, a morte é o começo de outra vida melhor. Isso aqui é uma novidade gigantesca naquela época. Sócrates já disse o que depois Cristo, 5 séculos depois, vai dizer, e que depois, no século XIX, Kardec vai trazer para a gente. Para os bons, a morte é o começo de outra vida melhor. Ou seja, aqui ele já separou o princípio material do princípio espiritual, inteligente. E aí, é Kardec quem faz esse resumo muito interessante, reconhecendo em Sócrates o precursor do espiritismo e da ideia cristã. Eu separei alguns pontos para não ficar muito extenso, e a gente vai comparar a doutrina de Sócrates com o que diz Kardec depois. Aí, a doutrina de Sócrates: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existiam ali dois tipos primordiais: as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando, e recordando seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Então aqui, mais uma vez, a gente tem a noção de separação de princípio material e inteligente. E uma coisa interessante que o Kardec vai notar: aqui ele já está afirmando a pré-existência da alma, o espírito, ele vai dizer alma. Ou seja, a nossa existência não começa no corpo aqui. Já é alguma coisa antes de chegarmos aqui, e Platão vai levar adiante, né, como discípulo dessa ideia. E outra coisa, a gente sente desejo de voltar para esse passado.
Isso aqui é a intuição de que existe algo melhor do que este mundo, existe uma vida melhor e que a que devemos aspirar. Nada diferente do que mais tarde Jesus vai dizer e o Espiritismo vai atestar. E aí outro ponto. Após a nossa morte, o gênio, o daimon, o demônio, que nos foi designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades, para serem julgados. As almas, depois de haver estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Sócrates está usando Hades porque era um termo corrente na sua época, né, de mundo dos mortos. Mas aqui a gente sabe que é qualquer situação pós-vida, desencarne. E aí Kardec vai dizer, olha, está tudo de acordo então com o Espiritismo, com o que os Espíritos dizem para a gente. O daimon, como a gente disse, é só o Espírito protetor, que a igreja vai chamar de anjo guardião. E ele nos acompanha, nos auxilia, nos instrui, com a permissão de Deus, e as almas, depois de ficarem no Hades, vão ser reconduzidas e vão reencarnar. E aí Kardec vai dizer, ok, está tudo certo. É a questão da erraticidade das almas. Quando desencarnamos, ficamos um tempo mais ou menos longo, que não sabemos, é a erraticidade, e depois a gente volta e encarna e vamos continuando o processo. E aí, outro ponto de Sócrates. Se a alma é imaterial, tem de passar, após essa vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na terra. Então, aqui Sócrates já tinha observado que ele vai dizer o espírito mais puro e o menos puro. São, na verdade, os graus de evolução que o Espiritismo nos explica, leva à luz a essa questão. E separou, o corpo é material e o princípio, que ele diz ali, invisível e imaterial. É até impressionante, e a gente vê isso quando Kardec comenta, Sócrates já naquele tempo havia vislumbrado isso. E é claro que muitos filósofos vieram depois e fizeram uma espécie de caminho de volta, que é claro que é interessante que a gente vai estudar, né, para conhecer, mas a nível de verdade, né, dessa grande verdade de V maiúsculo, na verdade eles fizeram um caminho de volta, só que a gente já estava mais adiantado. E o Kardec vai complementar, porque na verdade são essas, na verdade essas verdades, vou repetir, né, mas são as verdades eternas. Esse espírito já nasceu aqui, já reencarnou, imbuído dessa verdade eterna. Porque ele precisava trazer para aqueles homens que tinham capacidade de entender aquelas palavras. E aí, mais tarde, os homens mais bem adiantados virá Jesus complementar com a mesma verdade, mas de outra maneira. E aí, mais um ponto dele. De duas uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos têm de se reunir, que felicidade de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada, distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viveres. Isso Sócrates disse aos seus juízes, o que foi muito mal recebido, porque foi uma carga irônica, apesar de ele estar falando uma verdade. Os juízes esperavam que ele viesse, né, de cabeça baixa, implorando para viver, e ele diz isso, se a morte não for o fim, eu não vou nem lembrar, vai ser uma noite em que a gente sonha e não se lembra. Mas não, eu acho que na verdade não termina nada aqui não. Então ele foi altivo até o fim, baseado na sua crença, e ele coloca aqui, que felicidade de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. E aí Kardec vai dizer, está tudo conforme o que o Espiritismo prega. O Espiritismo diz
a morte não é o fim das relações que nós estabelecemos aqui. A morte, na verdade, apenas transforma. E a gente carrega essas relações a partir dos nossos processos evolutivos. Umas pessoas com mais afinidade, outras não. E essas que hoje não, nós sabemos que trabalharemos para, no futuro, mudar essa situação e termos afinidade sim, né? E aí, só para complementar, o homem já tinha essa noção plena de que a morte é uma passagem, que é o que a gente estuda aqui de uma maneira mais sofisticada com o Espiritismo, por conta de onde o Espiritismo se encontra nessa linha do tempo evolutivo, mas ele lá tinha completa certeza disso já. E aí, vamos entrar agora numa outra fase, que é Jesus. Outro ponto da história, Sócrates e Jesus Cristo em paralelo. É interessante que eles são personagens históricos, personagens reais, mas que eles estavam tão imbuídos de missão, de ensinamento, que é interessante que a biografia deles carrega pontos em comum. Coloquei, Sócrates, como Cristo, nada escreveu, que sabemos não chegou para os seus discípulos, comentei mais cedo. Ambos foram condenados à morte por defender os princípios da moral e atacar a hipocrisia e os preconceitos religiosos. Bom, Sócrates trouxe ideias de imortalidade da alma, unicidade de Deus, e uma sociedade que não estava pronta para receber. E Jesus não fez outra coisa. Na verdade, ele trouxe o cúmplice da lei de Deus e atacou a hipocrisia dos religiosos e poderosos da época, e ambos foram condenados. E Sócrates e Jesus defenderam a unidade de Deus, a imortalidade da alma e a vida futura. Então, assim, os ensinamentos estão conformes. O que mais tarde o Espiritismo não vai tirar nenhuma matrícula, só vai trazer mais luz. Pode passar, por favor. E aí eu coloquei a pergunta, quem é Jesus? Então, Jesus é aquele rapaz bonito, branco, de olhos claros, cabelos louros, desses quadros que a gente vê, ora representado por uma criança inocente, ora representado por um homem sofrendo grandes dores. Será que é esse Jesus que a gente pensa, que a gente segue, que a gente busca? Então, Kardec colocou, essa é uma coisa ao contrário, né? Kardec, no item 625 do Livro dos Espíritos, vai fazer a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos Espíritos é concisa, curtíssima, objetiva: Jesus. Tanto que Kardec sentiu a necessidade de ele mesmo refletir sobre e comenta depois. Ele diz, olha, Jesus é a bússola moral, que nós temos aqui encarnados. Nós temos que aspirar a ser igual a ele, a seguir seus ensinamentos. Ele é o grande espírito, digamos assim, superior, responsável por esta morada. Logo, imaginamos nas outras moradas a outro Jesus, mas esse é o nosso. Então a gente tem que buscar seguir os ensinamentos dele e aprender, que é o mais difícil. E seguir o Deus Jesus. Sim, é o Espírito que devemos seguir. Pode passar. E aí um trecho. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo dará nascimento a opiniões dissidentes. Ou seja, religiões diferentes, concepções diferentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento. Não importa se são religiões diferentes. Se seguir Jesus, só teremos o sentimento do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, ao fundo, para todos os que receberam comunicações de espíritos superiores. E aí a grande questão, que às vezes